o Fluminense precisa de 20 milhões de euros para poder bater no orçamento, que foi colocado com venda. O Arias está praticamente vendido já por 40 milhões de euros, ou 38 milhões de euros. Como o Fluminense tem a metade do valor do passe do Arias, isso dá exatos 20 milhões de euros, ou seja, não precisaria vender mais o André. E segundo, o André, por ter ficado parado bastante tempo, o André ele perde valor. Então o Fluminense não vai querer perder dinheiro. O Fluminense vai bater pé firme e querer os 50 milhões. Eu acho que, por enquanto, ninguém vai querer pagar porque não sabe qual a condição física que o André vai voltar. Soma-se isso o fato dele jogar com o Thiago Silva, ou seja, o André não volta mais para a zaga. Vai ter a zaga com o Thiago Silva e o André só no meio de campo. Isso tende a evoluir bastante. Então imagina quanto que o André não iria valer no final desse ano, né, na próxima janela de janeiro, depois de ter jogado com o Thiago Silva no elenco. Ele volta a ter o seu valor original da multa de 50 milhões. Por isso que eu acho que o André não sai. O que o Roberto acha? O Roberto acha que o André também fica no Fluminense? Eu acho que vai sair. Um tem que sair. André, Alexander ou Arias. Uhum. O Arias, o valor dele vai depender do desempenho na Copa América. O André tem algumas propostas, mas depende de como ele vai voltar. Até os próprios clubes europeus vão esperar a volta dele para sentir. E o Alexander entrou como azarão nessa história, só que o que ofereceram pelo Alexander, o Fluminense não aceitou e o empresário dele também não gostou do valor. Então, 10 milhões de euros é a metade do que a gente precisa e não vai resolver o nosso problema. Então, eu acredito que o maior ativo que nós temos é o André. André é na faixa de 40 milhões de euros. E nós temos 100%, o Fluminense tem 100% do direito dele. Só que, se ele tivesse em plena forma, ele valeria os 40 milhões de euros. Agora, eu acredito que vão oferecer menos, entendeu? Eu falei no meu boa noite. O Fluminense precisa de 20 milhões de euros ou 115 milhões de reais. Já acabamos de falar que parece que o Arias está vendido já. A proposta chegou hoje. Então deve vender. For 40, vamos lá, que não seja 40, que seja 38. 2 milhões de euros é o que nós estamos pagando do GFT. Então, fechou a conta. Fechou a conta, né? E aí o André não sai mais. Aí o André não sai agora. Sai em janeiro. Depende do dinheiro. O André não está com esse desespero todo de ir para a Europa, não. E tem contrato com a gente até 27, 26 ou 27, acho que é 27. O Nino já estava com 27 anos, foi porque acordo que o Mário cumpriu com ele. Mas o André não tem esse desespero todo, não. Até porque o André seria um grande trunfo para nós no Mundial de Clubes de 25. Aí sim seria uma vitrine. Facundo Bernal é o número 1 do scout do Fluminense. E é a primeira, é a bola da vez para a reposição da saída, ou do André ou do Alexander. É no Defensor do Uruguai. Ok. Daniel Macri, missão para você. Se está acompanhando a gente, dá uma assuntada aí, vai. É do seu lado aí, seu vizinho. Vê que história é essa. Segundo nome, Arthur. E aí eu quero trazer esse nome pelo seguinte, Igor. Você é um pouco responsável por esse nome, tá, Igor? Porque a gente ficou tentando imaginar aqui primeiro, o que o Francis Melo estava fazendo na Europa e onde estava o Fred. E aí, quando você passou que o Fred estava na Itália, poxa, quem que ele poderia estar tentando falar na Itália? Aí surgiu o nome do Arthur, que o Fluminense já vem ventilando sobre ele já tem um tempo. O Arthur também poderia estar nesse nome, ô Roberto? Olha só, eu ouvi algumas especulações relacionadas ao Arthur, mas eu sempre falei que o Arthur é muito caro para o Fluminense. Só que é um jogador que ainda pensa em seleção brasileira, e para a seleção brasileira seria muito interessante ele estar no Brasil.
E o Arthur foi eleito o melhor jogador do Grêmio, acho que em 2017, né, quando o Grêmio foi campeão, né? Foi o melhor jogador da América. Então, eu acho que ele foi a maior venda do Grêmio, se eu não me engano. Eu acho que ele foi a maior venda de volante do Brasil. Então, ele pode ser convencido pelo Fred a jogar no campeão da América. Então, esse que deve ser que o Fred deve estar assuntando. Então, vamos lá. O Arthur, então, está na mão do Fred para resolver lá na Itália, trazer ele.